Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Europa. E como costumam dizer por aí, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. O poço não é tão fundo que não possa se cavar mais um pouquinho, né? E é isso que aconteceu. A AIMA, que é o órgão que faz a legalização dos imigrantes em Portugal, decidiu que vai entrar em greve. Isso mesmo. Recentemente o nosso ministro aí disse que 400 imigrantes precisavam ser regularizados, mas parece que não vai acontecer, né? Tá aqui a notícia no Público que diz o seguinte: a ameaça de greve na AIMA deixa brasileiros e outros também imigrantes em apuros, preocupados. O início da paralisação está marcado para o dia 22 de agosto e deve estender até 31 de dezembro. De 22 de agosto até 31 de dezembro. Servidores querem horas extras e não trabalhar aos finais de semana. Há mais de 400 mil processos pendentes. Primeiro a gente precisa entender o impacto disso na vida das pessoas, tá? As pessoas sem documentação, elas ficam automaticamente paralisadas no país. Elas não conseguem fazer nada. Nada. Nem, por exemplo, se um ente querido falecer num outro país qualquer, ela consegue sair de Portugal. Só para vocês terem ideia, tá? Uma pessoa sem documentação, isso não quer dizer que a pessoa esteja ilegal, tá? A pessoa pode ter vindo para Portugal com visto, ter um agendamento na AIMA e a AIMA não atender porque está em greve. Então aqui não é uma questão de legais ou ilegais, é uma questão de não ter gente para atender, tá? O anúncio de uma possível greve de trabalhadores a partir de 22 de agosto deixou em pânico os imigrantes que estão à espera de documentos emitidos pelo órgão. Os principais atingidos pela eventual paralisação são os brasileiros, que representam quase da metade dos 400 mil processos que estão pendentes há mais de um ano. Os números oficiais indicam que são 413 mil processos de regularização em atraso. Isso é realmente uma vergonha, né, cara? Como é que um país abre as portas como abriu sem ter condição de receber, né? Tem um problema aqui, né? Não deveria-se então abrir as portas como abriu. E agora, já que se abriu, deveria-se fazer uma força-tarefa para atender essas pessoas. Além desses processos, há cerca de 170 mil pessoas com vistos da comunidade que pedem para mudá-los para autorização de residência. A tal famigerada CPLP que eu discordo, né? Os casos de reagrupamento familiar e as renovações de visto podem chegar a mais de 400 mil. Cara, aí é grave. Porque uma pessoa ela já tem residência, ela já está legal no país, ela já está pagando seus impostos, ela já está com tudo legal, mas ela não pode se regularizar porque ela não pode reagrupar o seu familiar, o seu marido, o seu filho. E isso é muito grave, tá? A ameaça da greve contém 3 reivindicações conforme o comunicado da Federação Nacional dos Sindicatos, tá? Pagamento de horas extras extraordinárias, progressões de carreiras por tempo de serviço e definição de servidores por área e cumprimento de horário de trabalho sem ultrapassar o limite previsto pela lei. Caso não haja um acordo do governo português em torno dessas reivindicações, a paralisação começará no dia 22 de agosto, estendendo-se até dezembro. Procurada, a AIMA não se manifestou. A possibilidade de greve dos servidores da AIMA está prevista na lei, mas, na opinião do advogado, vai piorar o impacto, né? Aquilo tudo que a gente já sabe. No final do dia, os imigrantes estão lascados, tá? Seja legais, sejam ilegais, aqueles que efetivamente querem se regularizar e podem se regularizar, provavelmente vão ter problemas, tá? Não acho que o governo vá ceder tudo que a AIMA quer, greve é assim mesmo, pedem tudo e conseguem alguma coisa, fazem um meio termo ou não. Espero que o governo consiga efetivamente chegar num acordo, um acordo real com o país, com a AIMA, e que
possa cumprir o que o governo prometeu. O governo de Montenegro prometeu regularizar as pessoas e acertar essa situação. Então agora o Montenegro, o excelentíssimo senhor Montenegro, por favor, resolva essa questão, tá bem? Porque o senhor prometeu, quando em campanha e também logo depois que assumiu, também com seu ministro, de que regularizaria essa situação dos imigrantes. Fez o movimento correto, que foi barrerar a entrada, mas agora também tem que regularizar quem está aqui, porque o senhor está a herdar, né, essa situação que vem de outros locais. Beleza? Depois disso, ele diz que soluções dos tribunais, com os atrasos de processos que chegam a levar anos, a solução encontrada por alguns advogados é recorrer à justiça para obrigar a AIMA a fazer o trabalho que lhe cabe. E aí, entre aspas, efetivamente, nós só temos conseguido sucesso em caso de judicialização de processos. Pelos meios administrativos não conseguimos resolver os problemas, afirmou o advogado Diogo Maier, também especializado em imigração. Basicamente é o seguinte, né? Como os advogados estão dando entrada em processos dos seus clientes e não estão sendo respondidos pelo órgão legal, eles estão indo a tribunal para obrigar a AIMA a cumprir a lei, que é regularizar as pessoas que têm os documentos legais. Então, além de tudo, vai sobrecarregar os tribunais, né? Os tribunais em Portugal já são um tanto quanto lentos, vão se tornar um pouquinho mais, porque vão ter uma sobrecarga no que diz respeito a pedidos de avaliação da AIMA ou pedido de forçação para que a AIMA atenda as pessoas, né? Isso porque o prazo legal para que a AIMA resolva o processo não pode ultrapassar 90 dias. Se demorar mais do que isso, as pessoas podem entrar com um processo para obrigar a agência a cumprir a lei. Há juízes condenando, não a AIMA, mas funcionários da agência, obrigando que eles resolvam problemas num determinado prazo. Se não fizerem isso, recebem multa. Isso porque os atrasos estão sobrecarregando o sistema judiciário, foi o que eu falei aqui, né? Gutmann compara a situação da AIMA à dos médicos, que vêm fazendo greve por horas extraordinárias. Estamos vendo algo semelhante, etc. No entender dos especialistas, para resolver o problema, que é seríssimo, o governo precisa fazer um concurso público e contratar mais trabalhadores para a AIMA. Mas isso é óbvio. O governo precisa contratar mais gente para trabalhar na AIMA no que diz respeito à questão administrativa e precisa fazer também para controle dos aeroportos, tá? Perigo de vida. A advogada cita o caso de clientes que estão em situação de risco de morte por falta de documentação que regulariza a permanência no país. Tenho casos em que meu escritório de pessoas que estão com risco de morte, uma delas devido a um câncer e a outra com uma doença gravíssima. Elas necessitam de cuidado de saúde e de tratamento médico adequado e contínuo. Sem autorização de residências, estão impedidos a ter amplo acesso ao sistema de saúde, apesar de pagarem todos os impostos. Essa é uma questão importante. Essas pessoas não podem retornar aos seus países de origem porque a estrutura familiar de suporte se encontra toda em Portugal. É complicado. É complicado porque se a pessoa está em Portugal e a pessoa está a pagar impostos, ela efetivamente deveria ter direito à saúde pública, né? Se ela paga os seus impostos em si. Mas se ela não tem a documentação, como é que ela vai ter acesso à saúde pública, né? Morando em Braga, porque fica mais barato do que viver na capital de Lisboa, a psicóloga Ana Machado, de 41 anos, que fez doutorado de Sociologia da Universidade de Lisboa, chegou a Portugal com todos os papéis em ordem. Nem assim conseguiu a autorização de residência. É isso que eu estou dizendo. As pessoas às vezes pedem o visto, vêm para Portugal legal, mas ainda assim a AIMA não atende essas pessoas. E isso é muito grave. Uma coisa é não atender os ilegais. Isso aí eu acho que pode até se demorar. Agora, no que diz respeito às pessoas que estão aqui legalmente, o governo deveria sim ser obrigado, porque essas pessoas pagaram, inclusive, para terem o visto lá atrás. Elas pagaram ao governo. Não foi de graça não, tá? Estou em Portugal desde 30 de setembro de 2023, vi com visto de estudante e com agendamento para entrevista para ter autorização de residência. A entrevista foi para 30 de outubro, o dia em que o CEF virou AIMA. Eu fui na quarta
Eu fui a quarta pessoa a ser atendida. Já se passaram mais de 9 meses e não tenho retorno. Cara, eles atenderam a mulher no dia 30 de outubro e até hoje ninguém deu feedback da situação dela. Se o documento vai chegar, se o documento não vai chegar. Isso é realmente uma falta de respeito. Isso é uma falta de consideração. É assim que Portugal quer imigrantes qualificados? É assim que Portugal quer trazer pessoas para cá? É assim? Porque assim, que Portugal precisa de imigrantes nós sabemos. Isso aí é claro. Tá? Público e notório. Quem vier aqui falar que não precisa, já está falando de cara asneira. Tá? Portugal precisa de pessoas, mas é assim que nós queremos trazer as pessoas? As pessoas vêm para cá para fazer um doutorado, muitas vezes para investir, para gastar dinheiro e etc, para fazer dinheiro circular na economia. E é isso que fazem com as pessoas? Tem alguma coisa errada, tá? Tem alguma coisa muito errada. Muito errada. A falta do documento tem consequências na vida acadêmica. Não posso sair para apresentar trabalhos no doutorado. Em maio deste ano, iria para um congresso na universidade uma universidade qualquer aqui, na Espanha, e não embarquei por falta de autorização de residência. Ou seja, ela foi impedida de ir apresentar um trabalho na Espanha porque ela não tem a documentação. Bom, quem não acha isso um absurdo? Quem não acha isso uma falta de respeito, bom sujeito não é, né? Para o cinegrafista Felipe Coutinho, a falta de documentos quase fez com que ele fosse expulso da União Europeia na Itália. Em abril deste ano, estava em Milão, na área de embarque, e me pediram um passaporte, um documento europeu de residência. Mostrei minha autorização de residência que estava caducada. Eu disse que, por causa de atrasos administrativos, o documento tinha validade de 6 meses. Depois de vencido, eles acreditaram e deixaram retornar a Portugal. Aqui eu acho que o Felipe deu mole, tá? A minha indicação é: não viajem se seu documento está caducado. Não saia de Portugal. Porque você vai contar com a benevolência, com o bom humor das pessoas que vão provavelmente analisar os seus documentos em outros países. E você pode realmente até ser deportado para o Brasil. Então cuidado com isso. Se o seu documento está caducado, você está preso em Portugal e acabou. Você é dependente da AIMA. Dependente desses caras, acabou. Não tem hipótese. Já ninguém mais aguenta isso. E aqui não é mais nem questão de falar de ilegais. Não são ilegais, são pessoas que vêm aqui de forma legal, 100% para trabalhar, para fazer, para estudar, para investir, para fazer o que quer que seja. E não atendem essas pessoas, tá? Para o professor auxiliar Neto Machado, de 34 anos, que veio de Belém do Pará e está morando em Cascais desde junho do ano passado, o grande problema da falta de autorização de residência é não poder sair de Portugal. Só posso ir para o Brasil, mas não posso ir para nenhum outro lugar. Nem para o Brasil você pode em muitos casos, tá? Corre-se o risco. Da forma como as regras estão hoje sendo duras, você corre risco indo para o Brasil, tá? Nas férias desse ano planejava ir para o Egito, mas não vou porque não sei. Ele conta ainda que veio para Portugal por reagrupamento familiar. Contratei um advogado para fazer os trâmites, etc, 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 etc. Pessoal, a situação é gravíssima, tá? A situação é gravíssima. Isso tá uma bagunça generalizada, tá? Tá todo mundo à espera aqui de que o governo diga alguma coisa sobre isso. Mas isso é realmente uma falta de respeito. É colocar o nariz de palhaço nas pessoas. É porque eu não tenho nariz de palhaço aqui. Se eu tivesse, eu colocaria um nariz de palhaço. Porque é isso que fazem com as pessoas. As pessoas pedem o visto nos seus países, pagam para terem o visto, esperam 3, 4 meses para receberem visto, vêm para Portugal muitas vezes com trabalho, com uma universidade para começar e chegam aqui e não são atendidos. E não são atendidos. O que está se passando nesse país? Qual o problema? Que falta de respeito é essa com as pessoas? Senhor presidente, excelentíssimo primeiro-ministro, o que se passa nesse país? Não estou a perceber. O que é preciso? Coloca o IRN, coloca sei lá o que, alguém para atender pelo menos as pessoas que têm
a documentação, as pessoas que têm seus agendamentos, os processos que estão há meses sendo analisados, como dessa menina, doutoranda, há meses sendo analisados e não chega o documento dela, o cartão. Que é isso, gente? O que está acontecendo? Será que tem alguém, um trouxa aqui? Será que tem alguém fazendo papel de bobo aqui? Querem os impostos das pessoas, querem o dinheiro das pessoas, mas não querem entregar o mínimo, que é a dignidade das pessoas. O que se passa? Vamos dividir aqui. Não venham falar asneiras no vídeo, tá? Não venham comentar babaquice, porque eu vou logo excluir. Não venham falar, mas imigrante ilegal. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Tá? Tem nada a ver com imigrante ilegal aqui. Eu sou contra a imigração ilegal, sou contra tudo isso. Babacas, malfeitores, pessoas que não respeitam regras, tudo isso. Esquece isso. Estou a falar aqui de pessoas honestas, corretas, que vêm para Portugal para adicionar valor à economia e que estão sendo desrespeitadas pelo governo, pela AIMA e pelo governo consequentemente. E a minha pergunta é, até quando isso vai acontecer? E a outra pergunta é assim? É assim que vocês querem pessoas qualificadas em Portugal? Recebendo as pessoas assim? Vocês estão a brincar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloca o teu comentário aqui. Eu espero que você coloque aqui a tua opinião. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Tamo junto e é só o começo. Valeu!